Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gui do canal Matemática e Exercícios. Inscreva-se no meu canal que você vai ficar por dentro das novidades. Toda semana tem 2 novas aulas saindo e aí você vai ficar sabendo em primeira mão, tá ok? Então vamos lá. Nessa aula nós vamos começar o estudo das funções, que nós temos então a introdução, tá ok? Então vamos começar. Bom, a definição de função, eu vou te dar um exemplo bem simples para você entender o conceito, o que é uma função. Então eu vou fazer uma corrida na cidade aí e ter que pegar um táxi. O que vai acontecer? O motorista ele vai me cobrar um valor por quilômetro rodado. Vamos imaginar 10 reais, tá? Ele me cobra 10 reais por quilômetro rodado. O que acontece aqui? O preço que eu vou pagar, ele depende de quantos quilômetros eu rodar, certo? Esse depende é a mesma coisa que eu dizer está em função de. Então o preço que eu vou pagar está em função de quantos quilômetros eu rodar, certo? Se eu rodar 1 quilômetro, quanto eu vou pagar? 10 reais. Se eu rodar 2 quilômetros, vou pagar 20. Se eu rodar 3 quilômetros, vou pagar 30 reais. Então o preço que eu vou pagar, ele depende de quantos quilômetros eu rodar. Então isso é uma função, é uma relação de dependência entre duas variáveis. Eu vou ter uma coisa dependendo da outra ali. Tá ok? Então essa é a ideia. A definição matemática um pouquinho mais formal, ela diz que uma função é uma relação entre os elementos de dois conjuntos, de forma que cada elemento do primeiro conjunto possui um único correspondente no segundo. Então é o que eu tenho aqui, certo? Para cada elemento do primeiro conjunto eu tenho um único correspondente no segundo. Tá? Isso significa que eu não poderia, por exemplo, ter do mesmo elemento do primeiro conjunto duas flechas saindo aqui. Eu não poderia ter o 3 associado a dois elementos que estão lá. Então aqui eu tenho a minha função, certo? Uma relação entre dois conjuntos, nesse caso os dois conjuntos são R+, a gente vai ver por que esses dois conjuntos são R+, daqui a pouco, certo? E eu tenho então o 1 associado com o 10, o 2 associado com o 20 e o 3 associado com o 30. O que é que relaciona então cada elemento do primeiro com cada elemento do segundo? Por que o 3 está associado ao 30 e por que o 2 está associado ao 20? Eu vou ter sempre aqui na matemática funções que têm uma lei de formação. A gente sempre vai estudar funções aqui que são analíticas, que têm uma lei de formação. Tá? Então a lei de formação é exatamente a expressão matemática que faz com que esse 3 vire 30, que esse 2 vire 20, que esse 1 vire 10. Vou ter uma lei então. Tá? Nesse nosso exemplo, qual é a lei de formação? A lei de formação vai ser essa daqui. Tá? Eu tenho f de x igual a y, pode ser f de x ou pode ser y, tanto faz. Geralmente a gente usa y, tá? Igual a 10x. Então o que significa? Esse y está representando o preço que eu vou pagar. E o x representa quantos quilômetros eu rodar. Então o preço que eu vou pagar vai ser igual a 10 vezes x. Se eu rodar 1 km, meu x é 1. 1 vezes 10 fica 10, então eu pago 10. Se eu rodar 2 km, então o meu x é 2, né? 2 vezes 10 dá 20. O preço então que eu vou pagar vai ser 20. Então nesse caso aqui é o mesmo exemplo que eu te dei no início da aula, tá? Eu representei aqui esse mesmo exemplo. Então o preço que eu vou pagar, que é y, ele está em função de quantos quilômetros x eu rodar. Tá? E aí a relação que eu tenho é 10x, porque o preço de cada quilômetro é x, então eu multiplico x por 10. Por isso então que o 1 vira 10, que o 2 vira 20 e o 3 vira 30, porque essa é a relação, 10x. Tá ok? E por que eu vou usar a lei de formação? Porque ela vai servir para eu calcular qualquer valor que seja o x. Tá? Eu vou representar para qualquer x. No diagrama, como a gente tem aqui, fica restrito a nossa relação, concorda? Não tem como eu representar todos os elementos desse conjunto aqui, porque são infinitos números. Então fica restrito, mas tendo a lei de formação eu posso calcular facilmente para qualquer x que eu quiser. E se fossem rodados 12 km, como é que eu vou fazer? Bom, não tem 12 no diagrama, mas é só eu calcular através da lei de formação. É só eu trocar o x por 12, fica bem fácil, né? Aí eu vou saber que o preço que eu vou pagar então é só eu fazer 10 vezes 12. E aí eu vou ter então y igual a 120. O preço que eu vou pagar é de 120 reais. Tá ok? Então agora nós temos domínio, contradomínio e imagem. O que é isso aqui? Vamos primeiro voltar nesse nosso exemplo anterior para a gente entender bem isso aqui. Domínio a gente chama de conjunto de partida. São todos os valores de x que a tua função pode assumir na lei de formação. Tá ok? Então nesse caso aqui, qual é o nosso domínio dessa nossa função? A gente vai pensar o seguinte. Nesse caso, o nosso x, eles são os quilômetros rodados. Qual valor que esse x pode assumir? Ele pode assumir qualquer número positivo, certo? Por que não pode ser um número negativo? Tem como eu rodar menos 1 km, por exemplo? Não tem como, né? Como esse x, nesse exemplo, está representando quilômetros que eu vou andar, não pode ser um número negativo. Então, nesse exemplo aqui, o nosso domínio, eles são os reais positivos, qualquer número real positivo. Tá ok?
Por isso que esse meu conjunto de partida aqui, o primeiro conjunto, é R+, tá? Porque são todos os reais positivos. Então é o conjunto de partida. São os valores que eu vou dar para o x da minha função. Tá ok? O que é contradomínio? Contradomínio é qualquer valor que pode resultar do y, tá? Então nesse nosso exemplo vai ser novamente o R+, porque eu sempre vou ter valor, né, positivo. Não tem como eu ir andar de táxi e o valor que eu for pagar dá um valor negativo. Não tem como, né? Eu sempre vou ter que pagar alguma coisa. Mesmo que eu ande 0 km, o preço que eu vou pagar vai ser 0. Não tem como ficar um valor negativo. Então y aqui, novamente, vai ser R+. Então o contradomínio é R+. Tá ok? E a imagem? A imagem são os valores, então, de y, que são os valores que possuem um domínio correspondente. No caso do diagrama, qual que é a nossa imagem? O 10, o 20 e o 30, porque eles possuem um domínio correspondente. O 0 e o 10, eles não têm ninguém, não estão associados a ninguém do primeiro conjunto. Então eles não fazem parte da imagem, tá? Imagem são só os valores que eles possuem, os valores do contradomínio que possuem um domínio correspondente, tá ok? E o contradomínio é todo o conjunto que está aqui, certo? Então essa é a ideia. Vamos analisar agora nessa função que a gente tem aqui. Então eu tenho a função f de a em b, certo? Ela está relacionando os elementos do conjunto A para o conjunto B da seguinte forma. O 1 está relacionado ao 2, o 3 está relacionado ao 4, o 5 e o 6 estão relacionados ao 7 e o 6 e o 9 estão sozinhos aqui. Professor, pode eu ter duas flechas partindo para o mesmo elemento do segundo conjunto? Pode, tá? Vamos lembrar da definição de função. Cada elemento do primeiro conjunto tem que ter um único correspondente no segundo. Então o 6 ele tem o 7 e o 5 ele tem o 7 também. Cada um dos dois tem um único correspondente do segundo. O que não pode acontecer é eu ter duas flechas partindo do mesmo elemento para dois diferentes do segundo. Aí não pode, mas aqui não tem problema, tá? Qual que é o domínio da minha função então? Domínio é o conjunto de partida, da onde estão partindo então as flechas, né, os valores. Nesse caso aqui é todo o conjunto A. Então eu tenho aqui os elementos que são 1, 3, 5 e 6. Nesse caso aqui, eu não tenho a lei de formação dessa função, então eu vou analisar os valores que eu tenho no conjunto A. É todo o conjunto A, tá? Mas se eu tiver a lei de formação, o domínio vai ser todos os valores de x que a função pode assumir, tá? Domínio você sempre vai associar com os valores de x que você dá para a tua função, tá? Tá ok. Contradomínio é todo o conjunto de chegada, são todos os possíveis valores que a tua função vai poder assumir, tá? Então você vai pensar o seguinte, qualquer valor de y que pode resultar isso aqui, tá ok? Então nesse nosso caso aqui, o conjunto de chegada é todo o conjunto B. É todo mundo que está disponível ali para ser ou não imagem. Nesse caso, então, eu tenho todo o conjunto B ali. Então eu vou ter os elementos 2, 4, 6, 7 e 9. Todos eles estão disponíveis, mas nem todos são imagens. Então é todo mundo que está no conjunto de chegada ali. E a imagem são os valores, então, que possuem, são os valores do contradomínio. Imagem vai ser sempre um subconjunto do contradomínio, tá? Que possuem um domínio correspondente, tá? Então a nossa imagem, vamos chamar esse conjunto de IM, de imagem, ele vai ser igual então aos elementos, o conjunto formado pelos elementos 2, 4 e 7. Todos possuem um domínio correspondente, eles foram então transformados de domínio para imagem. Então são esses valores aqui, o 7, o 4 e o 2. Tá ok? Agora nós temos aqui domínio através da lei de formação. Então a gente vai encontrar o domínio de uma função através da sua lei de formação. Bom, como a gente viu antes, domínio então ele é qualquer valor de x que a minha função ela pode assumir. Sempre que eu tenho um diagrama ou um gráfico, que a gente vai ver depois, eu analiso o domínio naquele intervalo que eu tenho ali. Porém, o domínio ele vai ser um conjunto, muitas vezes, de infinitos valores, tá ok? Então, usando a lei de formação da função, eu consigo determinar todos os valores desse domínio. Então eu vou pensar o seguinte, olha só o primeiro exemplo, eu tenho y igual a x mais 1. Eu vou pensar quais os valores de x que eu posso colocar para a minha função, que não vai ter nenhum problema matemático, tá? Nesse primeiro caso, não tem problema, não vai ter problema nenhum. Posso colocar qualquer valor para o x, que sempre vai resultar um y, certo?
Então aqui o meu x é qualquer número real. Então eu vou escrever da seguinte forma: o domínio da minha função é igual a r. É o conjunto dos números reais. Qualquer número real eu posso colocar para o x, tranquilo. Nesse segundo caso, agora sim é interessante. Eu tenho x mais 2 sobre x menos 5. Será que eu posso colocar qualquer valor para o x que não vai ter nenhum problema matemático? Nesse caso aqui tem um valor que dá problema se eu colocar para o meu x, né? Qual é esse valor? Bom, a gente vai ter que lembrar que como eu tenho uma fração aqui, o meu denominador não pode ser zero, né? Porque uma fração é uma divisão, eu não posso dividir nada por zero. Então, x menos 5, que é o denominador, não pode ser zero, tá? Se x menos 5 for zero, eu tenho um problema matemático, então isso não pode acontecer. Então o meu x ele não vai poder ser 5, certo? Porque se o x for 5, 5 menos 5 fica zero aqui. E aí não pode. Então, nesse segundo exemplo aqui, o meu domínio é qualquer número real diferente de 5. Pode ser qualquer número real, menos o 5. Como é que eu escrevo isso, professor? Como é que eu represento isso? Você vai escrever dessa forma aqui. Domínio da função é igual. Você vai dar a característica, então, são todos os números x que pertencem aos reais, certo? Tais que esse x é diferente de 5. Então é qualquer número real, desde que esse número seja diferente de 5. Então você pega todos os reais e exclui os 5. Tá aqui. E mais um exemplo então, eu tenho ali raiz de y igual a raiz quadrada de x menos 4. Nesse caso eu tenho uma raiz de índice negativo. Eu tenho uma raiz de índice par, certo? Nesse caso é quadrado, quando o índice não aparece é porque ele é 2, né? Então a gente vai ter que lembrar lá da aula de radiciação, quando eu tenho uma raiz de índice par, o radicando, que é o que está dentro da raiz, tem que ser maior ou igual a zero, certo? Se ele for negativo, não existe essa raiz. Eu não posso ter um número negativo aqui dentro. Ou seja, o meu x menos 4, ele tem que ser maior ou igual a zero. Por que maior ou igual? Porque se ele for igual a zero, não tem problema. A raiz quadrada de zero é zero. Então ele pode ser maior que zero ou o próprio zero. Então maior ou igual. E aí eu vou chegar então que o meu x ele tem que ser maior ou igual a 4. Tá ok? Então o domínio dessa função agora são todos os números reais. Então x pertence aos reais. Tal que esse x tem que ser maior ou igual a 4. Tá ok? Se ele for 4, resulta zero, raiz quadrada de zero não tem problema, e qualquer número maior que 4 fica um número positivo ali dentro e eu vou conseguir calcular. Então nesse caso o domínio é qualquer número real que seja maior ou igual a 4. Tá ok? Então para você achar o domínio de uma função através da sua lei de formação, é só você se preocupar com esses problemas matemáticos que não podem acontecer, tá? Denominador da fração não pode ser zero, raiz de índice par não pode ser o radicando negativo, tá? São alguns casos, tá ok? Para finalizar nossa aula de introdução às funções, nós temos agora então a função no gráfico. Como é que eu represento uma função graficamente? Bom, primeiro a gente vai ter que lembrar então do plano cartesiano, tá? Todo mundo já deve ter visto alguma vez na vida aí, se deve lembrar. Mas vamos lá, o que é um plano cartesiano? Bom, eu vou ter dois eixos então, um eixo horizontal que é o eixo x, esse aqui, e o eixo vertical que é o eixo y, certo? Tá ali. Na origem do sistema, que é onde esses dois eixos se cruzam, é o ponto zero. Então é zero para x e zero para y. Os valores de x vão ser então positivos à direita e negativos à esquerda dessa origem aqui. E os valores de y vão ser positivos para cima e negativos para baixo, certo? Aí eu sempre vou colocar pontos nesse plano aqui. Como é que eu represento um ponto? Bom, então um ponto ele sempre é representado dessa forma aqui, tá? Um valor para x e um valor para y. A gente chama de par ordenado, é sempre nessa ordem. O que vem primeiro é o x, o que vem depois é o y. Então imagina que eu tenho isso aqui, por exemplo. 2 e 3. O que significa isso? Que eu tenho 2 para x e 3 para y. Como é que eu represento no plano? Eu vou pegar para o x o valor 2, aí eu conto aqui uma certa distância, tá? Você pode determinar essa distância qual é, só tem que seguir daí seguir o mesmo padrão, né? Por exemplo, eu digo que cada uma unidade é 1 centímetro, então cada número aqui vai ser 1 centímetro de um para o outro, certo? Então eu vou contar 1, 2, marco 2 aqui, e 3 para y. Então eu vou contar agora para cima 3 também. Então 1, 2, 3 vai estar aqui. Então eu pego 3 para y, e 2 para x,
onde se cruzarem essas retas aqui é onde eu tenho o meu ponto. Então seria esse ponto aqui. Tá ok? Então o que é o gráfico de uma função? Você vai representando cada ponto dela e a união de todos os pontos formam o gráfico. Tá ok? Lógico que para desenhar um gráfico, a gente não vai ficar calculando todos os pontos, né? A gente vai ver depois, nas aulas seguintes, que cada função tem um tipo de gráfico específico. Aí é só você determinar 2, 3 pontos ali, você desenha o teu gráfico, tá? Você não vai ficar marcando infinitos pontos aqui, não se preocupa, tá? É só para ter a ideia do que é o plano cartesiano. Tá ok? Então essa é a ideia. Você sempre vai ter um valor de x e um valor de y. O que é importante já a gente associar? X é sempre os valores do domínio, tá? Vamos lembrar, x é domínio aos valores de x que eu dou para a função. E y, professor? Y vão ser sempre as imagens, tá? Porque são os valores que possuem, então, um domínio correspondente. Os valores de y que possuem um domínio correspondente são, então, as imagens que eu tenho. Então, cada par que eu tenho é um domínio e uma imagem, certo? Isso é importante. Mas aqui, nesse primeiro gráfico, eu tenho uma coisa bem importante para a gente observar. Nem todo gráfico a gente pode dizer que é uma função. Isso é importante, tá? Esse primeiro gráfico ali, ele não é uma função. Por que não é uma função, professor? Bom, para a gente verificar se um gráfico é uma função ou não, a gente vai ter que sempre traçar retas paralelas ao eixo y. Que são retas paralelas? Possuem a mesma inclinação. Então você vai traçar retas igualzinhas às do eixo y e vai passar pelo teu gráfico. Tá ok? Então traça uma reta paralela que passando pelo gráfico. Se essa reta cortar o teu gráfico em 2 pontos, não é uma função. Tá? Então nisso aqui acontece exatamente isso, né? Corta o meu gráfico em 2 pontos, então não é função. Por que isso acontece? A gente vai ter que lembrar lá do início da aula da definição de função. A definição dizia que uma função é uma relação entre os elementos de 2 conjuntos, de forma que cada elemento do primeiro conjunto possui um único correspondente no segundo. Esse primeiro conjunto é o domínio da função. O segundo conjunto é o contradomínio, que quando associado a um elemento do domínio é a imagem, certo? Então o que acontece? Quando eu traço uma reta paralela ao eixo x, eu estou pegando um valor de domínio, né? X são os valores do domínio, então aqui eu pego um valor para o domínio. Se esse valor pega o meu gráfico em 2 pontos, eu vou ter 2 valores de y, certo? Nesse ponto aqui eu vou ter um valor para y, e nesse ponto aqui de cima eu vou ter outro valor para y. Então eu tenho 2 valores diferentes para y, vou ter um valor partindo para x que tem 2 y correspondente. Então se a gente fosse pensar no diagrama, eu ia ter um valor do primeiro conjunto com 2 flechas partindo dele, tá? Uma flecha para esse valor e outra flecha para esse valor. Então por isso que não é função, certo? No segundo gráfico agora eu tenho uma função, né? Se eu traçar retas paralelas, em nenhum momento vai pegar em 2 pontos, não tem problema. Tá ok? Então esse primeiro gráfico aqui foi só para a gente ressaltar essa definição de função, que nem todo gráfico vai ser uma função, e como eu verifico isso, tá ok? E agora então eu tenho ali um gráfico para achar domínio e imagem. Sempre que eu tenho um gráfico então, eu posso também determinar domínio e imagem, tá ok? Bom, quando você tem um gráfico, um diagrama, a tua análise vai ficar sempre restrita a essas informações que você tem aqui. Então você vai olhar o intervalo que está nesse gráfico aqui. Como a gente viu antes, o domínio de uma função ele é um conjunto de infinitos valores. Mas aqui, quando você tem um gráfico, você analisa o intervalo que está aqui. Então, nesse intervalo que eu tenho nesse gráfico, qual que é o domínio da função? O domínio a gente vai olhar para o eixo x, né? O domínio são os valores de x. Então, o que vai acontecer? O meu domínio ele vai começar aqui no menos 2, que é o primeiro valor para x que eu tenho, né? X é o eixo horizontal. Então, ele começa aqui no menos 2, certo? E o gráfico vai indo e vai parar aqui no valor 7. Então o domínio são todos esses valores aqui, que vai do menos 2 até o 7. Se eu pegar qualquer valor que está entre o menos 2 e o 7 aqui, ele vai ter um valor de y, certo? Então são todos domínios da minha função. Então o domínio é um intervalo que vai do menos 2 até o 7. Como é que eu represento esse intervalo? Eu vou colocar um colchete fechado no menos 2 e um colchete fechado no 7, tá? Então eu represento o intervalo de todos os números que estão do menos 2 até o 7, incluindo esses dois. Porque aqui tem bolinha fechada. Por que essa bolinha é fechada? Quando a bolinha é fechada é porque inclui o valor que está no extremo. Se a bolinha fosse aberta, não incluiria o valor do extremo. Tá?
Então ali a bolinha está fechada, inclui esse valor. Certo? E a imagem? Imagem é I. I de Y, tá ok? Então imagem você vai olhar para o eixo Y. Quais são os valores que você tem ali. Então no eixo Y, o meu gráfico está variando do 2, certo? O valor mais baixo dele aqui é 2. E o valor mais alto dele é o 7, ó. Então no eixo Y está variando entre o 2 e o 7. Essa é a imagem que eu tenho na função aqui. Então a minha imagem é um intervalo que vai do 2 até o 7, incluindo esses valores ali. E o contradomínio, professor? O contradomínio você não precisa se preocupar, você nunca vai ter que achar contradomínio, tá? Você sempre vai ter que achar domínio e imagem. Isso aqui você vai ter que se preocupar. Contradomínio é qualquer conjunto que vai conter a imagem, tá? Mas não se preocupa com ele, você não vai ter que determinar, tá ok? Então essa foi a nossa primeira aula sobre o estudo das funções com a introdução. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Assista agora a aula de exercícios resolvidos, que a gente vai fazer algumas questões, vendo então o que pode aparecer, o que uma questão pode pedir nessa parte inicial do estudo das funções. Estou te esperando lá para começar. Valeu!